Fala pessoal, como é que tá? Hoje vamos continuar a nossa série de os melhores equipamentos de ar-condicionado para 2023, continuando com as nossas sugestões de equipamentos 12.000 BTUs. Como já dissemos anteriormente, muitos fatores pesam para podermos escolher um equipamento para estarmos indicando para vocês. Dentre eles, tecnologias embarcadas, o preço, se já trabalhamos com o equipamento, o feedback do cliente, a nossa experiência com o equipamento, em saber se ele vai dar problema em curto, médio ou longo prazo, dentre outros fatores. Nós já falamos aqui sobre o ar-condicionado 2000 BTUs mais em conta, que conseguimos achar, claro, falamos de custo-benefício, obviamente. Trouxemos aqui em nosso último vídeo o equipamento de ar-condicionado inverter, falamos a respeito da tecnologia inverter, do compressor dual inverter. Hoje nós queremos trazer um equipamento com uma característica física bem interessante. Ele também é inverter, ele também usa o gás A410, ou seja, um gás que não é poluente, não agride o meio ambiente, mas não é sobre isso que nós queremos falar. Nós queremos trazer hoje o equipamento Samsung Windfree. Ele conta com esses 36 mil pequenos furos, como vocês podem ver aqui. Sabe aquela rajada de ar que ocorre quando você passa na frente do equipamento de ar-condicionado? Aqui não acontece mais. É muito interessante porque já dissemos que escolher um equipamento de ar-condicionado, levando em consideração todas as funcionalidades que ele tem, por exemplo, como tecnologia autolimpante, tecnologia de lâmpadas UV que matam as bactérias, os germes e os fungos, tecnologia com uma função sleep, são coisas que você deve ponderar na hora de comprar o seu equipamento. E esse equipamento, principalmente quando a tecnologia sleep, que vai ficar aquela rajada de vento rodando quando você estiver dormindo, que pode trazer irritação, que pode trazer algum grau de resfriado, já que a temperatura do seu corpo tem que se equilibrar para poder que você tenha uma noite de sono tranquila. Esse equipamento de ar-condicionado ele não permite isso. Fica apenas aquele clima de montanha, aquele clima de freezer, sem aquele vento gelado. E isso é bem interessante quando falamos a respeito de levantamento de poeira. Aquela rajada de ar, principalmente em locais muito puerios, com muita sujidade, por exemplo, como fábricas, etc., ou onde tem pessoas com alergia, pessoas com algum tipo de rinite ou outra doença respiratória, esse equipamento ele é perfeito, ele é desenhado e perfeito para esse tipo de situação. Vamos dar uma olhadinha também, obviamente, que não é só essa característica que ele traz para nós, ele tem algumas outras características bem interessantes. Vamos dar uma olhada aqui nas características principais. Capacidade dele, 12.000 BTUs, controle remoto, ele traz controle remoto para a gente. Tecnologia inverter. Isso aqui é bem interessante, já falamos para você, mas vamos dar uma relembradinha. Os equipamentos de ar-condicionado inverter, diferente dos equipamentos de ar-condicionado convencionais, que funcionam assim. Os convencionais, eles, por exemplo, medem a temperatura atual, 29 graus. Você deseja colocar a temperatura em 21 graus. Ele vai dar um grande pico de funcionamento. Terminando esse funcionamento, ele vai parar em 21 graus. Ele vai fazer com que o seu funcionamento retome quando ele estiver próximo à temperatura ambiente de novo, 27, 28. Esses grandes picos constantes de trabalho consomem muita eletricidade, até porque os equipamentos de ar-condicionado mais comuns hoje em dia trabalham em potência de 220 volts. Já o equipamento de ar-condicionado inverter não, ele trabalha em micropicos, em microciclos, principalmente se ele tiver ainda embarcado nele a tecnologia com inteligência artificial, que traremos um equipamento de ar-condicionado específico com essa tecnologia embarcada, que ela é bem nova, ela está sendo ainda bem experimentada e nós precisamos de mais feedback a respeito dela. O equipamento de ar-condicionado inverter trabalha em microciclos da seguinte forma. Ele mede inicialmente a temperatura ambiente, novamente 29 graus. Você deseja colocá-lo em 21 graus. Ele dá o pico grande inicial até derrubar para 21 graus. Só que o sensor de temperatura dele, o sensor de medição dele é mais preciso. É uma tecnologia avançada, é uma nova tecnologia. Ou seja, quando ele sair de 21 graus para 22, 23 graus, ele derruba a temperatura de novo fazendo um pequeno trabalho. Em vez de trabalhar de 27 a 21, de 28 a 21 o tempo inteiro, ele trabalha de 23 a 21, de 22 a 21, de 21,5 a 21. Esses pequenos ciclos geram uma grande economia de energia e a sua conta de luz não vai te assustar no fim do mês. Olha que interessante. Ele usa o gás refrigerante R410A, que é um gás que ele não polui e não agride o ambiente. Como já dissemos, ele traz a função timer, ele traz a função modo sleep, como já dissemos. Você pode pré-programar uma temperatura em um determinado horário para que ela comece a ocorrer quando você estiver perto de dormir ou na hora que você costuma dormir. E aqueles microfuros, mais de 30.000 furos, ajudam a você a não sofrer aquela corrente de ar que fica correndo no ambiente quando o ar-condicionado está ligado. Porque
Os 30.000 microfuros, eles permitem que o ar passe, mas não com velocidade. Então, o ambiente ele tende a ficar apenas climatizado e não climatizado e ventilado. Se é que vocês conseguiram me entender. Vamos dar mais uma olhadinha aqui em algumas funções dele. Legal. Aqui você pode ver mais ou menos o consumo dele, obviamente. Quando falamos de consumo, é importante, e já escrevemos um artigo sobre isso, já temos um vídeo sobre isso, vou deixar listado aqui embaixo, que cada ambiente vai demandar uma quantidade diferente do consumo. O mesmo ar-condicionado pode consumir quantidades de quilowatts mês diferentes dependendo das circunstâncias. Quantos eletrodomésticos vai ter dentro da casa? Quantas pessoas tem dentro da casa? O tipo de teto? Se bate sol direto? Até mesmo o tipo de material que é usado no ambiente. Se for, por exemplo, forros de madeira, parede de drywall, parede de alvenaria, dentre outros, pode diferenciar a capacidade de climatização do ambiente. Então isso aqui é só para você ter mais ou menos uma ideia, tá bom? Mas nunca se baseie por aqui, repito, sempre que você precisar, principalmente se você tiver um projeto grande, um supermercado, um estabelecimento, algo do tipo que precise de refrigeração e tem um grande ciclo de pessoas, grande utilização de eletrodomésticos, contrate sempre uma empresa especializada. E nós estamos aqui para oferecer esse serviço. Qualquer dúvida, qualquer projeto que você queira ter mais ou menos uma ideia de preço, uma ideia de potência, uma ideia de quantos equipamentos de ar-condicionado você vai precisar, quais são os melhores equipamentos de ar-condicionado para a sua necessidade. Cada necessidade demanda equipamentos diferentes, demanda instalações diferentes, dentre outras características. No mais, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!